Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Estamos começando mais uma live hoje, que é sobre a pós em Oncologia Multiprofissional, com a coordenadora a doutora Lívia. Estamos aguardando ela, vai entrar logo logo. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos aguardando aqui o pessoal chegar, tudo bem? O IBAP é uma empresa aqui de Jequié, estamos desde 2016 aqui trazendo inovação e desenvolvimento em área de saúde, educação, entretenimento. A nossa convidada já entrou, logo eu já vou fazer o convite aí a ela. Estamos aqui ao vivo, mandar um abraço para todos os ibapeiros aí de plantão, para todo mundo que nos acompanha, que faz parte aí desde 2016, o pessoal também que está chegando agora. Agradecer a essa parceria com o Grupo Giox, dizer que estamos muito felizes de fazer parte desse projeto e dizer que Jequié realmente cabe um projeto desse nível e estamos aqui para representar essa cidade. Um abraço aí para Djalma Sotero, meu amigo. Um abraço, meu amigo. Grupo Giox entrou, queria mandar um abraço para a equipe do Grupo Giox. Já vamos começar a nossa live. Quer dizer, já começamos, né? Vou convidar, na verdade, aqui a nossa coordenadora Lívia Vidal. Um abraço, Juninho. Tudo de bom para você, meu amigo. Olá! Boa noite, Alberto, boa noite a todos que nos assistem. Que bom! Realmente essa live é muito importante, hein? Fazendo parte aí desse circuito de lives que a gente está fazendo aí com o Grupo Giox. É muito bom. Aí um abraço aí para o pessoal da equipe do Grupo Giox, falando aí da parceria. E então, como é que está? Tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo por aqui e por aí. Como estamos vivendo esses tempos de restrições, né, de novas restrições, depois de um ano. Verdade. Aqui em Jequié, além do calor, né, tem também essa questão que a gente está... Jequié é muito quente. Você é de qual cidade mesmo? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, do Rio de Janeiro, verdade. É porque quente igual, é quente igual. Quente igual, mas aí vocês têm um mar, esse mar maravilhoso sim, aí, né? Sim. O Rio de Contas. Então, professora, é um prazer aqui estar com você. Prazer é inteiramente meu. Ah, que bom. Eu queria agradecer essa presença aí mais uma vez. E eu começo com sempre a live. Ao invés de eu apresentar a pessoa, eu estou pedindo sempre para a pessoa se apresentar, porque ela sabe falar melhor do que qualquer um, né? Então se apresente, por favor, para a gente aí, para os nossos espectadores. Claro. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos que nos assistem. Quem não estava aqui desde o iniciozinho, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, para a gente dialogar um pouquinho sobre o que é a pós-graduação multiprofissional em oncologia. Estar a serviço da oncologia, para mim, é sempre um grande prazer. Oncologia é a minha grande paixão profissional. Eu espero que a nossa conversa de hoje apoie a tomada de decisão de quem nos assiste de seguir essa especialidade, se for um desejo. E se for um desejo, venha, mas venha com comprometimento. Oncologia exige isso. Oncologia é sobre se doar. Oncologia é sobre enxergar além do que os olhos veem. Então é sempre um enorme prazer para mim estar a serviço da oncologia. Quero agradecer imensamente ao Grupo Giox, que promoveu esse encontro em parceria com o IBAP, o Instituto Baiano de Aprendizagem Profissional, e com a Faculdade Poli-Ensino, para que a gente pudesse difundir o ensino especializado pelo país, democratizar o acesso ao ensino especializado pelo país. Em alguns estados específicos, a gente vai ter tempo para conversar sobre isso durante a nossa live,
Mas eu quero falar agora um pouquinho, já que o Alberto me cedeu esse espaço, sobre a minha jornada em oncologia, né? Sobre tudo, a minha trajetória profissional, o que me fez chegar até aqui, o que fez com que a gente promovesse esse belo e profícuo encontro para que a gente pudesse discutir oncologia cientificamente no país através dessa pós-graduação. Então, a minha formação básica, né, é enfermagem, eu sou enfermeira por formação, fiz graduação e licenciatura em enfermagem na UF, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Inclusive, existe um polo de atuação do Grupo Giox lá. Hoje, né, a gente firmou essa parceria. E a minha aproximação com a docência vem desde a época da graduação. E desde a graduação eu entendi que oncologia era a minha especialidade. Eu escolhi a minha especialidade, na verdade, a bem da verdade, bem antes de entrar para a graduação, né, de cursar enfermagem. Mas a oncologia me acompanhou a minha trajetória curricular acadêmica desde essa época, desde a graduação. A partir disso, então, eu saí da graduação, fiz residência em oncologia no INCA, no Instituto Nacional de Câncer. Em seguida, fiz pós-graduação em oncologia, me especializei também em oncologia pelo Albert Einstein. Em seguida, ingressei no mestrado, com ênfase também em oncologia, com abordagem também em oncologia. E agora estou em vistas de concluir o doutorado no próximo mês de maio, também com ênfase em oncologia, também me debruçando sobre essas questões que abarcam o paciente oncológico e o cuidado especializado sobre ele. E nesse meio tempo, o meu encontro com a docência, ele aconteceu também desde o nível técnico até o nível de pós-graduação. E dentro dessa minha jornada de docência, eu encontrei o Grupo Giox, recebi esse belo convite e estamos aqui nessa empreitada, atualmente como coordenadora geral de enfermagem do Grupo Giox e também à frente dessa iniciativa de iniciar a pós-graduação multiprofissional em oncologia pelo Grupo Giox em parceria com a Faculdade Poli Ensino. E eu espero e tenho certeza que faremos um trabalho lindo. Que bom, né, professora? Tanta especialização, tanto estudo, hein? Realmente a gente está trazendo o que há de melhor. Queria mandar um abraço para o Nick Marvel, um amigo meu aqui, entrou também enfermeiro, também está com interesse de fazer a pós. Venha. Eu quero fazer um convite para todo mundo que está nos assistindo agora, para cada um mandar para 5 amigos, porque esse assunto aqui que a gente vai conversar, além dos outros que a gente já conversou também, são muito importantes. E a gente quer que essa informação chegue a mais pessoas, né? Tanta experiência, tanto conhecimento a gente tem que passar adiante. Então, faço aí um convite a todos para passarem essa setinha, manda essa setinha aí para 5 amigos, por favor, porque aí a gente consegue aumentar aí essa audiência. Então, como a nossa coordenadora ia dizendo, é uma grande parceria com o Grupo Giox, o IBAP e também a Faculdade Poli Ensino, né, que está reunindo aí essa expertise e esses grandes profissionais. Eu estava falando com o Hermida que quando eu olhei aí o grupo, que a gente vai pesquisando, né? Claro, igual o povo. Claro, devemos. Eu fui lá em cada profissional, a gente vai lá no Instagram de cada um, e aí eu fiquei muito encantado com esse time de profissionais, né? Esse grupo que a gente conseguiu reunir. Então, foi o que nos levou a fazer parte e entrar mesmo 100% nesse projeto. Então, como eu te falei, é muito bom trabalhar com grandes profissionais. Então, vamos falar mais um pouquinho aqui agora dos benefícios dessa pós-graduação, né? A gente tem 5 módulos de bônus para todos os estudantes. Nós temos monitoria de 3 horas online por mês. No início agora a nossa aula vai ser semipresencial, vai acontecer inicialmente online, mas assim que voltarem que libere, né? Que claro. Os decretos ao normal, a gente vai fazer lá presencial. Você também vai visitar, né, as turmas. Vai ser um momento que a gente vai próximo aí do nosso aluno. Então, a primeira coisa que a gente fala
é que é uma pós realmente com uma responsabilidade muito grande. Além, tem mais benefícios ainda, né? E o processo seletivo que eu vou falar daqui a pouco. Então, professora, fala um pouquinho mais aí dessa pós, por favor. Certo. Alberto, para a gente conversar sobre o ensino especializado, né, a formação de especialistas em oncologia, a gente precisa começar falando sobre como se dá o acesso à oncologia, o panorama mundial da oncologia, do câncer, né, a nível de mundo e a nível de Brasil, especificamente. Eu convido as pessoas que estão nos assistindo agora a pensarem assim, no seu microambiente de convivência e trazerem à memória quantas pessoas cada um, pelo menos, conhece, que se lembre de um modo mais inicial, rápido, quantas pessoas que a gente conhece no nosso ambiente de convivência que vivenciaram ou que vivenciam ou que transitaram ou que foram vitimados pelo câncer no nosso núcleo de convivência. Se a gente for fazer uma enquete rápida com as pessoas que nos assistem agora, cada uma vai ter pelo menos uma história, uma pessoa para se lembrar de alguma questão dentro do contexto de oncologia, dentro do contexto oncológico, que vivenciou essa doença. Então, a gente começa nos nossos microambientes entendendo que oncologia é um problema de saúde pública e é o principal problema de saúde pública mundial hoje. Então, a gente tem esforços tanto da OMS, da Organização Mundial de Saúde, quanto da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC. A gente tem esforços mundiais, a gente tem esforços de todas essas esferas, né, para que o serviço de oncologia ele seja ampliado no mundo, especialmente em países de médio e baixo desenvolvimento, em países periféricos, falando especificamente de América Latina e África, e isso inclui o Brasil. Quando a gente fala de ampliação dos serviços, desde a prevenção até os cuidados ao fim de vida, a gente está falando de maior oferta de serviços que necessitarão de profissionais capacitados para lidarem com as especificidades do paciente oncológico. Então, a gente, com os números que nós temos hoje, a Organização Mundial de Saúde já previu que a gente vai ter um aumento de 60% nas próximas 2 décadas dos casos de câncer, com 81% desses casos sendo especificamente em países de médio e baixo desenvolvimento. E essa realidade vislumbra o Brasil. Então, no último Dia Mundial do Câncer, no último dia 4 de fevereiro, esses 2 órgãos, a Organização Mundial de Saúde e a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, divulgou 2 relatórios que falam para a gente sobre estratégias efetivas de controle do câncer no mundo, principalmente nesses países periféricos, onde se encontra também o Brasil, nessa realidade, inserido nessa realidade, assim como estratégias mais efetivas de prevenção do câncer. Um modo de controlar a doença e a sua magnitude desde o início do seu desenvolvimento. Então, pensando na seara multiprofissional, pensando na seara dos profissionais de saúde que podem se beneficiar dessa especialização e levar esse conhecimento qualificado, especializado, por profissionais com expertise em suas áreas de atuação, para um cuidado qualificado ao paciente oncológico, o Grupo GEOX pensou nessa pós-graduação multiprofissional. O Grupo GEOX é um grupo de profissionais docentes com altíssima expertise em suas áreas de atuação, que em parceria com a Faculdade Poliensino, oferece vários cursos de especialização e extensão, na verdade, capacitação, atualização, além do curso de pós-graduação, como esse que a gente está apresentando aqui hoje. E esse curso ele tem a proposta, né, de formar profissionais de múltiplas especialidades que dialoguem, né, que conversem entre si sobre estratégias para a efetividade do cuidado oncológico em todas as suas dimensões de cuidado.
Então, a pós-graduação multiprofissional em oncologia, ela foi elaborada com 4 eixos temáticos principais, que são a espinha dorsal do nosso conteúdo. Eu tenho até ele aqui para falar para vocês, né, que são os mecanismos de oncogênese e metástase, fisiopatologia de tumores sólidos e doenças oncohematológicas, bases do tratamento oncológico, cuidados paliativos, metodologia da pesquisa e redação científica para elaboração de artigos. A elaboração de artigos é uma preconização da nossa pós-graduação, porque a gente entende que quando especialistas produzem artigos que dialoguem com diversas áreas de atuação ou dialoguem entre si dentro das suas especialidades, com seus pares, a gente difunde o conhecimento científico quando a gente produz artigos que possam ser indexados em bases de dados válidas, que possam ser disponibilizados para a comunidade científica. Então, o modelo que a gente entende que seja mais profícuo para esses profissionais e para a difusão do conhecimento oncológico por especialistas, hoje é a elaboração de um artigo nos moldes de trabalho de conclusão de curso. Então, a gente deixa aquele formato tradicional da elaboração de uma monografia, no formato de brochura, para que a gente possa desenvolver um artigo científico com vistas à publicação em revistas indexadas, em bases de dados de alcance internacional, para que a gente possa difundir o conhecimento que vem sendo produzido na tentativa de controle do câncer em diversas esferas, como é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente entende que essa seara de trabalho, esse diálogo plural, essa socialização entre profissionais de distintas formações, mas que convergem para o cuidado oncológico na seara multiprofissional, dialogando entre si, pensando sobre novas formas de inovação, tecnologias para a efetividade do cuidado oncológico, a gente pensa que esse formato hoje, que já vem sendo pensado pelo MEC desde 2005, esse formato multiprofissional, ele vem sendo pensado pelo MEC desde 2005 e foi de fato implementado em 2009. Ele vem sendo o modelo melhor recomendado pelo MEC e pela Organização Mundial de Saúde para o diálogo plural entre distintas profissões, mas que convergem entre si numa mesma especialidade. Então, pensando nisso, a nossa pós-graduação foi idealizada, né? Além desses eixos temáticos, Alberto, a gente tem os eixos transversais, que, como o próprio nome diz, eles permeiam, eles transversalizam todos os eixos temáticos que nós vamos ter em relação à nossa pós-graduação. Além, é claro, da atividade prática, né? A gente tem 100 horas de estágio supervisionado, a gente tem 100 horas de estágio supervisionado curricular, seja de observação participante ou não participante, ou de acompanhamento, de acordo com as instituições de saúde vão receber esses alunos, mas um grande diferencial é que a gente tem 100 horas de estágio curricular para que esse aluno possa potencializar a sua praxis profissional dentro das suas áreas, dentro da sua respectiva área de atuação, nos espaços de saúde, onde a saúde acontece para o paciente oncológico. Então, essa também foi uma preocupação nossa. Esses eixos transversais, eles abordam questões que vão ao encontro dos eixos temáticos, tais como exames laboratoriais, endoscópicos, de imagem aplicados à oncologia, a questão da dor oncológica, práticas integrativas em oncologia, urgência e emergência oncológica. As práticas integrativas, elas são uma enunciação do Ministério da Saúde para a incursão no SUS, para a incursão de práticas colaborativas para o cuidado do paciente oncológico, além da oncopediatria, da oncogeriatria, saúde oral em oncologia, oncologia de precisão, uma oncologia mais baseada na individualização do diagnóstico do paciente, das suas características imunohistoquímicas, biomoleculares, do próprio tumor em si. A gente também vai abordar o empreendedorismo em oncologia, porque trabalhando com profissionais liberais, a gente entende
que a oncologia ela não se encerra dentro especificamente ou exclusivamente das instituições de saúde, mas ela se dá em diversos cenários, ela se dá em diversos espaços. Então, diante disso, os nossos eixos transversais, eles dialogam com os nossos eixos temáticos na perspectiva também de formar um profissional que tenha, além das habilidades técnico-científicas, as chamadas hard skills, que ele também tenha as chamadas habilidades intangíveis, aquelas que a gente não consegue mensurar no currículo na hora de uma contratação, por exemplo, que são as soft skills, que são desenvolvimento de habilidades como liderança, empatia, colaboração, enfim, habilidades comportamentais, habilidades a nível de interação profissional com o próprio paciente e com outros profissionais. Então, a nossa pós-graduação está bastante estruturada no desenvolvimento dessas competências. E eu espero que seja maravilhoso para todo mundo. Ô, professora, depois de tudo isso que você falou aí, assim, você vê que está bem alinhado mesmo, tanto a parte programática, né, que são os eixos, quanto a parte humana, né? Sim. Que você também, além de se preocupar não só com a parte técnica, mas também até da minha área, que eu sou gestor de pessoas, sou de administração, você falou aí da parte de empreendedorismo. Sim. É muito importante. E você vê o cuidado que o nosso grupo teve, que você também como coordenadora teve, de buscar aí ter o melhor, né? Eu acho que a gente está trazendo o que há de mais novo, o que há de melhor. Você citou aí, o Nick Marmi está falando aí muito bom. Pessoal, quem tiver dúvida, pode perguntar para a gente aí, que a gente tenta responder o maior número possível aqui de dúvida. Então, aproveitando o que você falou, professora, em relação a essa parte aí da parte prática, são mais de 100 horas, são 100 horas de parte prática. Inclusive, é mais um diferencial da nossa pós-graduação, que é o núcleo de prática, que ainda vai ser organizado, né, por unidade, que também vai ter as parcerias com os hospitais, com as clínicas, e, inclusive nas unidades também, aí é cada particularidade, mas, por exemplo, a nossa aqui, unidade de Jequié, já tem aqui um posto avançado aqui no centro da cidade, que também a gente vai estar agregando aí para o projeto. Só que tiveram algumas perguntas aqui, que a gente abriu uma caixinha de perguntas, aí eu não respondi, nem te mandei antes, até para a gente não falar lá e falar novamente aqui. Claro, claro. Mas eu vou fazer algumas perguntas em relação a pós, mas daqui mais para frente um pouco, a gente vai explicar o cronograma, o formato, como será, mas eu acho que você já deu aí uma pincelada geral. O pessoal me perguntou aqui, você disse do empreendedorismo, mas quanto é que ganha em média uma enfermeira oncologista? Tá, vamos lá. A gente entende que na área da saúde, as especialidades elas são necessárias para que a gente consiga focar nas necessidades que aquele paciente apresenta dentro da sua patologia. Isso é importante, mas não tira de forma alguma, né, não desmerece de forma alguma a formação generalista. Na verdade, as especialidades elas vêm ao encontro da formação generalista para que a gente possa ter um olhar mais abrangente sobre os nossos pacientes. Isso independe de área de atuação. Quando a gente trabalha com a saúde, a gente entende que a especialização ela agrega o olhar generalista. Ela só traz mais acurácia para o olhar generalista, mas eles não se desvinculam. Acontece que quando você tem uma especialidade, né, você é remunerado pela sua especialidade dentro daquilo que considera a especificidade do seu serviço. Quando a gente fala especificamente da realidade, né, falando da realidade do SUS, falando da realidade de instituições públicas que promovem processos seletivos, concursos públicos, provas de títulos para que sejam, para que faça a seleção, para que esses profissionais sejam selecionados,
a gente tem um plano de carreira, a gente tem um plano de cargos e salários dentro dessa instituição, que se diferencia pelo nível de especialização dentro do plano de cargos e salários. Não necessariamente se diferencia por profissão, por formação, por categoria profissional. Então, dentro desse contexto, que é o contexto que eu posso falar com propriedade, um enfermeiro pode, contando com os seus descontos, com os seus ganhos, em termos de ganhos líquidos, um enfermeiro pode ter ganhos acima de R$10.000. Então, isso tudo começa com a especialização. Mas dentro do plano de cargos e salários, dentro do plano de carreira, dentro daquilo que ele pode vislumbrar em termos de especialização profissional a nível de pós-graduação stricto sensu, a nível de mestrado, doutorado, esses ganhos podem sim, com tranquilidade, exceder os R$10.000. Isso começa com uma especialização, mas ela não se encerra dentro da especialização. Isso é só para mostrar como uma carreira voltada para o ensino especializado, ela pode, tanto quanto o nosso olhar se diferencia para o cuidado aos nossos pacientes, o olhar do mercado de trabalho também se diferencia para nós. Então, algumas empresas privadas também têm seus planos de cargos e salários. Algumas empresas privadas também promovem salários diferenciados entre R$3.000 e R$4.000 para enfermeiros que sejam especialistas dentro da área de oncologia. Isso contando o valor líquido, né, com descontos e ganhos. Enfim, existe sim um olhar mais apurado, voltado também para esse profissional, dado o investimento que os serviços de saúde entendem que esse profissional fez para exercer um cuidado qualificado, especializado, voltado para as demandas e necessidades daquele paciente. Entendi. Eu fiz essa pergunta aqui agora porque a gente tem uma preocupação muito grande de mercado de trabalho, claro, né? Claro. Fazer algo bem atualizado, mas que também haja uma inserção mais facilitada, digamos. Se a gente observar, né, tem que buscar, como você falou, e não se encerra, tem que estar sempre buscando. Sim. Eu tenho aqui uma pergunta, professora, do Nick Marvin. Ele está perguntando se essa pós ela vai capacitar o profissional apenas para fazer o atendimento... Não, desculpa. Para fazer atendimento individualizado ou apenas em hospitais e clínicas? Não, na verdade, o que a gente entende, né? Quando você pergunta de atendimento individualizado, eu entendo que é na seara autônoma, na seara da autonomia profissional. Isso que eu entendo. Você pode colocar para mim nos comentários, por favor, se é nesse sentido que você está perguntando, né? Se a gente pode exercer o nosso trabalho desvinculado, obrigatoriamente ou necessariamente, de uma instituição de saúde. Considerando o caráter multiprofissional dessa pós-graduação, onde teremos psicólogos, onde teremos, enfim, outros profissionais fonoaudiólogos, fisioterapeutas, que possam ingressar nessa seara multiprofissional, esses profissionais, até pela própria evolução da carreira deles, trabalham e têm licenciamento para trabalhar especificamente em seus consultórios, seguindo, é claro, as prerrogativas dos seus conselhos profissionais. A nível de enfermagem, hoje existe sim a realidade dos consultórios de enfermagem, que trabalham especificamente com seus grupos de atenção. Então, sim, se você obtém o título de especialista dentro de uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, como vai ser o caso da pós-graduação multiprofissional em oncologia em parceria com a Universidade Poliensino, que é a entidade mantenedora que vai emitir esses certificados reconhecidamente pelo MEC em esfera nacional. Então, sim, você pode exercer esse trabalho até a nível de empreendedorismo. Existem vários profissionais de saúde exercendo
carreiras dentro das prerrogativas do seu conselho profissional, dentro daquilo que é respaldado e permitido pelo seu conselho profissional de forma autônoma, de forma desinstitucionalizada, não exclusivamente e especificamente para atuação dentro de cenários hospitalares ou de clínicas. Embora a gente saiba que com essa prerrogativa da Organização Mundial de Saúde de ampliar os serviços oncológicos em suas várias esferas de atenção, a gente tem uma perspectiva de maiores serviços de saúde, desde clínicas privadas que trabalham com a questão de administração, centros de tratamento infusional para administração de medicamentos quimioterápicos, até a realidade dos hospitais oncológicos. Hoje a gente vive a realidade dos hospitais especializados em oncologia, grandes hospitais especializados em oncologia, que não só da esfera pública, que não só vinculados à iniciativa pública, mas também à iniciativa privada. Então, a oferta para esse profissional, ela é ampla. Basta saber aquilo que dialoga melhor com você para que a sua praxis profissional seja executada dentro daquilo que o seu conselho prevê como regulamentado. Entendi. Nick Marvin, se respondeu aí a sua pergunta, você fala aí pra gente se tiver alguma dúvida ainda, mas eu acho que ficou bem esclarecido. Teve uma outra pergunta aqui da Laris Kenato. Qual a cidade onde a pós será oferecida? A gente tem 9 unidades, não é, professora? Sim, Lari, nós temos aqui, olha, a grande questão da democratização do acesso ao ensino especializado prevista pelo Grupo GEOX é justamente o fato das atividades presenciais em distintos estados do Brasil, para que a gente possa levar esse conhecimento presencial, esse ensino especializado presencial, para diversas regiões do Brasil. Então, o Grupo GEOX hoje, em parceria com setores de educação desses lugares, firmou contratos, parcerias de atuação em Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, João Pessoa, Jequié, Bahia, em parceria educacional com o IBAP, Joinville, Manaus, Niterói e Recife. Então, a gente tem várias possibilidades, né, de especialização na seara multiprofissional em oncologia em diversos núcleos pelo Brasil. Então, chanceladas pelo Grupo GEOX, chanceladas pela Universidade Poliensino, nessas diferentes regiões. Então, a gente está com uma área de abrangência muito boa, muito importante, uma cobertura nacional boa, em diversas regiões do Brasil, justamente em atenção a essas prerrogativas de ampliação dos serviços. A gente entende que quanto mais pessoas em diversos cenários do Brasil possam se especializar, né, diminuindo seus custos individuais com deslocamento, diminuindo seus custos individuais com hospedagem, a gente sabe que isso pode ser um diferencial para a escolha, né? Então, se a gente tem um ensino especializado que pode ir até bem perto da sua cidade, do seu estado, ou estar na sua cidade, no seu estado, isso pode fazer diferença na sua escolha. Então, pensando nisso, a nossa área de abrangência nacional é bem grande. Estou vendo que a Marcele Sampaio está perguntando sobre a carga horária da pós. A gente configurou uma pós-graduação de 360 horas. Ela é uma dúvida comum, eu vou aproveitar a dúvida da Marcela para falar sobre isso, é que a carga horária da pós, ela é diferente daquilo que a gente tem relacionado à residência multiprofissional, por exemplo. A residência multiprofissional, ela difere da pós-graduação também pela carga horária.
Na carga horária da residência multiprofissional, por exemplo, a gente tem cerca de 5.760 horas, subdivididas em 60 horas semanais no regime de dedicação exclusiva. E uma coisa não exclui a outra. A proposta da residência é o ensino em serviço. E por isso, você tem uma carga horária maior, que faz com que você resida dentro de uma instituição hospitalar, por assim dizer. Já na pós-graduação, a sua carga horária de teoria, firmando o ensino especializado, firmando a compreensão de conceitos teóricos mais a miúde sobre aquela especialidade, ela tende a ser maior que as aulas, o ensino prático. E a gente tem um ensino prático de 100 horas, que já é um grande diferencial, que já é uma grande carga horária prática dentro dos núcleos de pós-graduação que a gente vê comumente. Mas o que a gente precisa entender dentro aproveitando essa pergunta, é que uma coisa não exclui a outra. Você pode sim fazer, o meu caminho foi esse, inclusive, Marcele. A gente pode fazer a residência. A época da minha residência, por exemplo, a gente não tinha, eu não tinha o título de especialista em oncologia. Era pós-graduação nos moldes de residência. Então, eu fui buscar essa especialização em outra instituição. Você pode sim fazer a residência, você pode sim fazer a especialização. E hoje ambas são a nível lato sensu. Então, é preciso que você veja em que momento que você está da sua carreira, em que momento que você está da sua vida profissional, qual é o tempo que você tem para se dedicar a determinada seara de ensino ou a outra, uma vez que o título, a titulação, e se você for pesquisar dentro da seara do MEC, do currículo Lattes dos professores que estarão envolvidos com a sua formação, a gente pode ter uma formação ampliada em ambos os cenários. A gente pode ter uma formação de qualidade em ambos os cenários, e uma coisa não exclui a outra, tá? Entendi. Muito bom que você falou. E aproveitar esse momento agora para falar do nosso processo seletivo. Certo. Né? Ele começou hoje, o nosso link já está aí, você pode falar comigo no direct, quem estiver aqui interessado. Vamos também colocar em todo o link na bio do Grupo Giox. Dessas unidades aí que a nossa coordenadora acabou de falar, todas essas unidades, aqui o de Jequié, por exemplo, é grupogiox.jequié. Você vai lá, vai no link da bio, que a gente já vai disponibilizar também. Aqui também no nosso Instagram, do IBAP Oficial, vai estar no link da bio. Então, esse processo seletivo começa hoje e vai até o dia 5 de abril. Aí tem esse prazo para se preparar. Vai ter também os cursos, né, professora? Sim. E depois vai ser a prova, que será dia 24 de abril. Não é isso, professora? Sim, exatamente. Com relação a essa sua informação sobre o processo seletivo para a concessão de bolsas já aberto, né? A gente vai ter concessão de bolsas de 25% a 100%. Então, eu convido vocês a se prepararem. A gente vai ter a realização, a oferta, né, de 2 cursos preparatórios para essa prova de concessão de bolsas. E aí, quando nós estivermos nos preparando para essa prova de concessão de bolsas, né, nos moldes dos cursos preparatórios, a gente vai discutir temáticas já muito importantes dentro do conteúdo de oncologia. O conteúdo básico de oncologia que a gente está prevendo para esses cursos preparatórios na seara da preparação para a prova de concessão de bolsas, fala sobre políticas públicas atuais de controle do câncer, detecção precoce, prevenção primária e secundária, fala sobre políticas de acesso aos sistemas de saúde no que se refere ao SUS. E o SUS não é uma temática para a gente aprender, para a gente discutir, para a gente dialogar só quando a gente vivencia ele ou quando a gente trabalha
A gente está passando por um momento de pandemia e a gente consegue perceber as implicações que o SUS tem na vida de todas as pessoas. Então, quando a gente discute políticas públicas de acesso à saúde oncológica, de facilitação do diagnóstico, como as leis de 30, 60 dias, por exemplo, que serão temáticas discutidas nessas aulas preparatórias, como assuntos afins, assuntos de interesse multiprofissional para as pessoas que se interessarem em se matricularem na pós-graduação, a gente está discutindo assuntos importantíssimos para quem deseja esse conteúdo, deseja caminhar nessa seara oncológica. Então, a gente entende que falar sobre essa questão de prevenção, políticas públicas de acesso à saúde oncológica, leis que regulamentam o controle de oncologia no Brasil são importantes e diferenciais para uma discussão, para que a sua informação como profissional seja uma informação coerente, seja uma informação correta. Alguém, dentro do seu processo de trabalho, dentro ou fora dele, pode te perguntar, inclusive, como eu faço para ter acesso? Eu tenho um familiar, eu descobri, eu gostaria, eu não sei como eu faço para ter acesso ao tratamento público oncológico. Como você responde isso? Como você, profissional de saúde, pode orientar e bem orientar esse indivíduo, essa pessoa que te procura com uma demanda? Então, saber sobre isso faz bastante diferença no modo como você se apresenta para os seus pacientes, no modo como você pode direcionar o acesso à saúde oncológica dos seus pacientes. Ou não, isso é utilidade pública, isso é serviço, isso é doação enquanto cidadão. Entendi. Então quer dizer que a gente está formando aí os profissionais do futuro, do presente e do futuro, né, sim, professora? Sem dúvida, sem dúvida. Marcele perguntou também se o processo seletivo ele vai ser presencial. Não. O processo seletivo vai ser todo online, inclusive tem uma plataforma exclusiva para isso. A gente vai estar lá no link, já tem tudo explicando, tem um edital. Quem pedir também o edital, a gente vai estar encaminhando individualmente. Mas o que tem que ser dito aqui é que não pode perder essa oportunidade. É porque na hora que eu falei, aí você complementou, existem bolsas que vão de 25% a 100%. Então é uma grande oportunidade. É distribuído aí por unidades, né? Sim. Tem bolsas de 100%, 25%, 70%. A gente está aqui ansioso, aguardando aí essas inscrições, que como eu falei, vão de hoje, dia 15, até o dia 5 de abril. Aí depois vai ter o processo para se preparar, que a professora já citou aí, e a prova vai ser no dia 24 de abril. Vai ser um processo online, inclusive a prova. No edital está explicando que não pode, tem que deixar a câmera ligada, não pode se levantar na hora da prova. Tem aí todas as especificações que a gente também pode passar. Mas, professora, o assunto está tão bom aqui que o tempo está correndo, viu, professor? Mais ou menos uns 15 minutos. Mas ainda dá tempo de a gente falar muita coisa. Claro. Sim. Aí a gente já falou aqui da nossa pós, já falou do modelo, você falou dos 4 eixos, falou do mercado de trabalho. O que é que a gente pode falar um pouco mais aí da rotina? Eu estou um pouco curioso para saber como é essa rotina desse profissional no dia a dia, esse cotidiano. Sim. Como a gente está falando de uma pós-graduação multiprofissional, é importante que a gente faça as distinções necessárias sobre a praxis profissional de cada grupo, né? Então, a minha rotina de trabalho, ela pode ser diferente, na verdade ela deve ser, considerando os aspectos técnicos profissionais de um psicólogo, por exemplo, de um fonoaudiólogo, por exemplo. Então, as nossas rotinas, elas vão ser individualizadas de acordo com a nossa formação básica, mas todas elas convergem para o cuidado de excelência do paciente oncológico. É importante, quando a gente fala também de oncologia multiprofissional, que os profissionais interessados, eles consultem nos seus conselhos respectivos de classe quais são as especialidades aceitas por aquele conselho.
Então, isso é importante, essa verificação prévia é prudente, é importante para que essa especialização seja válida para aquele profissional até a nível de reconhecimento da classe profissional dele. Então, é importante, quando a gente estiver falando de oncologia multiprofissional, que profissionais chequem com seus conselhos se aquela determinada especialidade é reconhecida pelo seu conselho como válida para a sua atuação. Um exemplo prático disso, por exemplo, é que a anestesiologia não é uma especialidade reconhecida no Brasil para enfermeiros. Então, é só para que a gente consiga, antes do nosso processo de inserção, numa pós-graduação multiprofissional, para que a gente entenda como é que ela se dá, como é que ela transcorre, quais são os benefícios individuais que a gente vai ter em relação a essa especialização, né? Como carreira, como progressão de carreira, como especialização profissional. Você estava me perguntando, né, antes disso, sobre a questão da nossa rotina, né? A nossa rotina profissional, ela também vai variar de acordo com a etapa do cuidado oncológico em que a gente está inserido no contexto do itinerário do paciente. Então, se a gente trabalha, por exemplo, numa unidade básica de saúde e faz ações, por exemplo, de prevenção ao câncer, se a gente trabalha, por exemplo, em programas de cessação do tabagismo, se a gente trabalha, por exemplo, com grupos de controle e combate à obesidade, que é um fator de risco para câncer, por exemplo, em unidades básicas de saúde, essa configuração, falando de unidade básica, é uma. Quando a gente avança para serviços secundários, terciários, quaternários, a nível de ensino, pesquisa, extensão, a gente tem uma inserção em outras áreas do cuidado oncológico. Então, a rotina de quem trabalha, por exemplo, num centro cirúrgico, com determinados tipos de cirurgia oncológica, é uma. A rotina de quem trabalha, por exemplo, numa enfermaria de cuidados cirúrgicos oncológicos é uma. A rotina de quem trabalha numa enfermaria de cuidados clínicos oncológicos é outra. A rotina de quem trabalha com a seara ambulatorial de oncologia, basicamente quimioterapia, radioterapia, que são tratamentos que podem ser feitos a nível ambulatorial, é outra. A chegada, o acesso do paciente, o modo como ele circula dentro desses serviços, né, e o modo como as nossas ações se dão para esses pacientes, eles vão variar de acordo com a nossa área de atuação dentro da instituição, desde a unidade básica até as unidades quaternárias, as unidades que trabalham com envidamento, articulação de políticas públicas de saúde, por exemplo, de políticas de acesso à oncologia, enfim. Então, tudo isso, a nossa atuação, como eu descrevi agora, ela pode, veja, na seara multiprofissional, ela pode atuar, ela pode ter uma abrangência desde a prevenção, desde uma conversa que eu tenho na minha família, num jantar de amigos, com alguma atitude, algum comportamento, né? Isso, inclusive, foi dito pela IARC nesse relatório que ela promoveu agora no último Dia Mundial do Câncer, né? Foi feito um estudo bem a miúde, um relatório, na verdade, né? Pautado em estudos de comportamento humano que definem por que as pessoas, mesmo sabendo que têm hábitos nocivos para a saúde, que podem configurar no desenvolvimento de uma doença oncohematológica, no desenvolvimento de uma doença oncológica, continuam com esse hábito. Então, a gente passa também a enxergar o paciente oncológico como alguém, um ser humano, como todos nós, né, com habilidades comportamentais que, quando mudadas, né, quando entendidas, quando compreendidas e trabalhadas para serem mudadas de forma empática, de forma compassiva,
podem mudar também o seu estado de saúde. Isso a gente não precisa estar numa instituição para fazer, mas a gente pode fazer isso numa conversa com amigos, a gente pode fazer isso num almoço em família. Essas questões a gente pode identificar, e o ensino especializado nos dá isso, né? O ensino especializado apura o que a formação generalista nos fornece. Ele nos dá essa habilidade para enxergar e compreender que esse comportamento ele pode ser modificável, né? Mas de uma forma, como eu falei, né? Não agressiva, empática, compassiva. Aproveitando sobre essa questão, é muito comum, um exemplo muito comum é que o tabagismo, né, que é uma doença pediátrica, por assim dizer, em termos de classificação de doenças, porque ela começa quando o indivíduo, o hábito do tabagismo, né, a iniciação ao tabagismo, ela começa quando o indivíduo ainda está na fase da infância e adolescência, muitas vezes, por observar, por olhar, por conviver com pessoas que, por vezes, também fumam, geralmente. Perceba que o hábito do tabagismo, ele permeia a vida inteira do indivíduo. Ele começa a fumar na infância, na adolescência, e isso permeia toda a vida dele. E aí chega alguém e diz para ele, você precisa parar de fumar. Hoje, agora. Porque existem pelo menos 12 tipos de câncer que estão intimamente envolvidos com o hábito do tabagismo. Isso não mobiliza, isso não é empático com alguém com um hábito nocivo, sim. Mas, acima de tudo, uma patologia, né? A gente está falando de uma doença que acompanhou ele por toda a vida. O cigarro foi companheiro dele nos momentos felizes, nos momentos ruins. Então, não é essa abordagem mais empática, mais compassiva ou mais diretiva, ou que gere mais efeitos em termos de mudança comportamental para abordar um indivíduo se a gente deseja que ele se conscientize ou que ele esteja presente para que esse hábito pode gerar consequências deletérias para a vida dele, para a saúde dele. Então, tudo isso, isso também está na questão das soft skills, né? Das habilidades que a gente tem para dialogar com os nossos pacientes, para dialogar com os nossos pares de trabalho. Então, a nossa atuação ela vai depender do cenário em que nós estamos inseridos. Muito bom e amplo, né? A gente teve até um problema. Tem um problema na nossa casa também. Nossa mãe, né, que já não está mais aqui com a gente, ela fumou durante muito tempo, desde os 13 anos de idade. Eu, quando era mais novo, eu fumava também por causa disso. Ela mandava acender o cigarro lá, eu acendia. E aí, mas eu parei com eu fui para um curso no hospital em Salvador que era como parar de fumar em 5 dias. Eu parei no primeiro. Quando você falou aí que tem umas intervenções, não só esperar o acontecido, né, mas tem um preventivo. E você tem falado muito desse multidisciplinar, multiconhecimento, multiprofissionais. E aí, quando você falou da questão de fazer a pós, pelo que eu entendi, é a pós que é mais aberta assim, para outras áreas. Então, quer dizer que não todo mundo pode fazer, outras áreas podem. Sim, desde que esse profissional veja com o seu conselho, com o seu conselho profissional, se oncologia é uma especialidade reconhecida para o âmbito de sua atuação profissional. Isso sim. A gente também vai falar sobre cuidados paliativos, a gente tem um eixo temático só sobre isso, né? Sobre cuidados paliativos. Como? Você falou sobre práticas integrativas. Sim, e agora... práticas integrativas em saúde, uma prerrogativa do SUS, uma prerrogativa da Organização Mundial de Saúde também para apoio, auxílio
as diversas áreas do cuidado, inclusive cuidado oncológico. Tratamento alternativo, algum tratamento alternativo aí? É alternativo que fala? Então, a gente não usa o tratamento alternativo porque dentro do contexto técnico-científico a gente entende que alternativo não é científico, mas é apenas uma questão de etimologia, apenas uma questão de nomenclatura. O que a gente entende como cuidado, que está atrelado a outras formas de cuidado, que não considere especificamente as formas alopáticas, as formas medicamentosas, são do alcance da medicina integrativa, né? Que tem vários estudos, inúmeros estudos, que são práticas reconhecidamente científicas e que podem ser abordadas em todas as linhas do cuidado. Desde a prevenção do cuidado e do cuidado oncológico, desde a prevenção até os cuidados ao fim de vida, que são cuidados que se inserem dentro dos cuidados paliativos, quando a gente está falando especificamente de oncologia, mas não se encerram em si, né? Discutir cuidados paliativos também prevê a discussão de que paliar tem um conceito infinitamente mais plural do que parece ao se pronunciar essa palavra. Então, a gente também vai estudar sobre isso, a gente está trazendo profissionais com ampla expertise em suas áreas de ensino, tanto de oncologia clínica, quanto de oncologia cirúrgica, quanto em cuidados paliativos. Então, eu estou muito, muito feliz e muito esperançosa de que seja um trabalho coletivo lindo, que a gente faça um trabalho muito importante, que a gente forme profissionais por esse Brasil extremamente capacitados a olhar para o paciente oncológico com uma outra perspectiva. Professora, só pela sua resposta aí, pelo seu comprometimento, pelos seus estudos, eu acho que a gente não tem dúvida de que será a melhor pós-graduação aí que a gente puder fazer. Inclusive, eu perguntei para você essa questão desses outros tratamentos. Eu fiz uma live até com o Nick Marmi, que está aqui online com a gente, sobre justamente uma terapia que ele fez essa live, inclusive foi um sucesso a live. E a gente conversa muito sobre isso, e é muito bom que vai ser aberto assim, né? Vai ter um conhecimento também, claro, que é científico. Claro. Nomenclatura, muita gente pode não conhecer, né? Mas tendo um embasamento técnico, científico. Sim. Professora, eu estou vendo aqui o tempo, já estamos quase, faltam 2 minutos. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, esse momento aqui, muito importante aqui para a gente, para o Grupo GEOX, para a Faculdade Polo Ensino, o IBAP, que é o Instituto Baiano de Aprendizagem Profissional. Eu realmente, cada live que passa, eu fico mais fã ainda do projeto. O sentimento que dá é que eu vejo o cuidado dos coordenadores, a gente sente o profissionalismo da equipe, e quero mandar um abraço mais uma vez para o Grupo GEOX, dizer que eles acertaram também aqui com o IBAP, a gente também vai dar o melhor aqui. E é isso, eu quero dizer a todos que muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco eu vou pedir para você falar as considerações finais, mas antes vamos relembrar alguns benefícios que a gente tem, que é o nosso diferencial da pós-graduação, que são 5 bônus gratuitos, totalmente gratuitos, 5 bônus por curso. Além disso, terá a mentoria online, 3 horas por aluno por mês. Nós teremos esse núcleo de prática, nós teremos a questão das bolsas, que vai ser o processo seletivo, como eu falei, que começou hoje, vai até o dia 5 de abril. Mas antes da gente se despedir, eu quero que a professora faça as considerações finais. 1 hora é muito pouco, né, professora? Sim. É pouco para falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz com prazer. Eu espero que vocês o tempo passou voando aqui. Eu falei na outra live que se tivesse plateia aqui, a galera tivesse ao vivo, todo mundo ia falar, porque acabou. Porque realmente é muito saber essa troca. Eu sou da área de administração, gestão de pessoas, mas eu
como eu também tenho essa promoção de aqui de cursos, de eventos, a gente tem que conhecer um pouquinho, a gente conversando nessa live. Claro que resguardado cada área, mas a gente fica Claro. aqui antenado, a gente fica sabendo desses temas atuais e é uma honra poder participar desse projeto. Então, professora, as considerações finais, eu sei que não se encerra aqui nessa live, vamos ter outras lives, falar aí com o pessoal do Grupo Geox para a gente já aí vicia, quando a gente faz uma live quer fazer logo outra, não é isso? Certo, certo. As considerações finais, Claro. por favor. Um abraço para Marcelo Sampaio. Eu quero agradecer imensamente a todos que estiveram aqui conosco, né, para que esse diálogo pudesse ser fomentado, para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o ensino da especialidade de oncologia no país. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar e de exercer aquilo que eu mais amo fazer na vida, que é cuidar de pacientes oncológicos e poder multiplicar isso. Eu acredito que a grande magia de conhecer é poder partilhar o que se conhece. Então, eu espero que a gente comece hoje, né? Que essa live não se encerre, mas que ela comece hoje, que o nosso diálogo comece hoje, né? Na institucionalização de melhorias para os pacientes oncológicos, que a gente possa trabalhar em prol deles e para eles, e a gente tem uma perspectiva mundial de ações nesse sentido, né? Então, que a gente comece pelo Brasil, pelo que cada um pode e sabe fazer bem, a envidar esses esforços na tentativa de controle mundial e de acesso a serviços de saúde que prevejam o paciente oncológico. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de partilhar com vocês. Muito obrigada. Pronto, eu queria agradecer mais uma vez todos aí que estão presentes. O pessoal, eu não sei se é Camon Léo que fala aí esse nome. A Lília está agradecendo aqui, excelente. A Marcelo Sampaio, o Barone.ebm aí, o pessoal está elogiando. Realmente uma live aí que a gente vai deixar gravado aqui no nosso IGTV. Quem não segue o Ibape, é a hora de seguir agora, @IbapeOficial. Tem também o seu Instagram, @Lívia, como é, professora? Lívia Vidal, _OM. Sigam também a nossa coordenadora, ela tem postado vários conteúdos lá, eu vi, dei uma olhada. Então, muito obrigado. É uma pena que a gente tem que finalizar essa live, mas dizer assim, vamos nos encontrar aí, pessoalmente, quem sabe. Sim. As portas da comunidade que estão abertas aí para a gente trabalhar, para a gente... Do Rio de Janeiro também. Pronto, quando eu for aí, a gente vai se conhecer, viu? Então, fica aí, pessoal. O link, pode falar comigo aqui, eu mando no direct, também vai estar no nosso link na bio, a gente já vai colocar. E, mais uma vez, agradecer a professora. Professora, boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Finalmente acabou. Achei que não ia acabar nunca. Por que, Meli? Fala isso.